O programa a seguir é uma produção da TV Grande São Paulo. Assista agora o programa Fé no Hoje, com Sara Oni, mãe de Axé. Oferecimento Cinzambi. Deus aqui. Sejam bem-vindos, meus amigos dos meus amigos e a quem mais queira se achegar. Sou Saroni, mãe de Axé do Cinzambi Clarividente. Epa, reoiá, a nova era chegou. Falando de nova era, nós falamos de Fé no Hoje. Mais um programa com vocês. Fé no Hoje, poder de realização no agora. Este é o nosso poder. Este é o querer de Deus sobre as nossas vidas. E nesse programa hoje nós vamos estar falando sobre hábitos espirituais. Hábitos espirituais. Antes vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Os hábitos, eles moldam o nosso caráter. Não é assim? Os hábitos, ele faz parte da determinação. Toda pessoa determinada, ela cria hábitos, porque toda pessoa determinada, ela tem disciplina para alcançar um objetivo. Isso é uma síntese de hábitos na sua vida. Olha só, quando você é pequenininho, um dos hábitos mais enjoados que existe para que o ser humano comece a exercer é escovar os dentes. Quantas vezes você ouviu sua mãe falando para você, vai escovar os dentes? Não chupa bala antes de dormir. Você já escovou os dentes e foi comer o chocolate, não é assim? É assim. Aí você vai viver essa fase com os seus pequenos, com as suas crianças, com seus sobrinhos. Vai escovar os dentes, porque nós fazemos essa habituação de higiene, de cuidados. Aí você ensina e já aprendeu lá atrás que você não pode roubar, que você não pode mentir. Não tem aquelas pessoas que nós conhecemos que você fala assim, já é hábito dela mentir. E não é verdade que existem pessoas que não têm por que mentir, mas elas mentem. Ela vai falar qualquer bobeira, mas ela coloca, ela introduz ali uma mentira. É hábito. Os hábitos é o molde do nosso caráter. Ninguém nasce bom caráter, ninguém nasce mau caráter. Ah, já nasceu assim. Não. Faltou disciplina, faltou determinação educacional. Às vezes nem faltou determinação, faltou tempo. Porque hoje ninguém mais tem aquela educação rígida de todos sentarmos, aquele hábitos familiares de sentarmos ao meio-dia. Aí tinha aquelas famílias mais ortodoxas. Eu me lembro de uma amiga minha que a família toda, aí colocavam um pãozinho na frente, era a coisa mais graciosa. Eles colocavam um pãozinho na frente e rezavam. E olha que interessante, era uma família de candomblecistas. Foi a primeira família candomblecista que eu conheci e eu tinha por volta de 10, 11 anos e eles colocavam antes das suas refeições um pão na frente, rezavam, abençoavam e comiam aquele pão antes de tudo. Eram hábitos espirituais que moldavam o caráter deles. Qual tem sido o seu caráter espiritual? Não sei. Um hábito, na maioria do nosso grande Brasil existe, né? As pessoas fazerem o sinal da cruz. Nem se sabe. Nem sabe o que significa isso, né? Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Passa na porta de um cemitério, faz o sinal da cruz. Passa na porta da igreja, isto é hábito. Se tornou um caráter social, se tornou um caráter cultural. Um hábito cultural, se moldou o caráter de uma nação, que quando você passa na porta de uma igreja, você deve respeito, então você faz o sinal da cruz reverenciando. Quando você passa na porta de um cemitério, você tem que fazer o sinal da cruz para te proteger. Então, vocês precisam saber qual é o caminho espiritual que você quer seguir. Se você souber qual é o caminho, você vai saber quais são os hábitos espirituais que você vai ter que adquirir. Porque não existe fé sem hábitos. Não existe fé sem religare. Não existe fé
sem religião. Hoje nós estamos vivendo o tempo do Deus customizado. Deusinho meu é assim, o deusinho do outro. Não, Deus é único, é criador de todos nós. Deus Pai Criador. Isso em qualquer fé, qualquer não, porque deve ter tantas outras vertentes, só no Brasil temos mais de 5.000 religiões registradas. Mas o mais importante, antes de você criar qualquer hábito espiritual, qual é o caminho que você precisa? Onde você se encontra? É no cristianismo? É no catolicismo, no cristão católico? É no evangélico? É no neopentecostal? É na Umbanda? É na Quimbanda? E aí você vai ter que entender. E vai ter que criar hábitos espirituais. Não existe nenhuma fé, nenhum religare, nenhum caminho de amor ao bem, nenhum caminho de amor ao sagrado sem termos hábitos, porque fé está ligada à disciplina. E olha só, no nosso Sinzambi, não existe nada que se faça sem antes iniciarmos o nosso dia rezando o nosso ori. Ao invés de eu rezar para Deus primeiro, eu rezo no meu ori, na minha cabeça. Ori significa cabeça. Agradecendo esse espírito que está em minha carne, porque a minha carne é limitada, terá o seu fim. Por mais que eu cuide, por mais que eu seja cuidadosa com essa matéria, ela é finita. Vai chegar um tempo que vai se findar, vai esgotar. Só que o espírito não. Então nós do Sinzambi começamos o nosso dia colocando as mãos na nossa cabeça e agradecendo este espírito que se desperta para mais um novo dia, e eu tenho como hábito espiritual, e dentro dos nossos ritos nós temos como hábito espiritual agradecer. Para que eu seja de uma religião, eu tenho que sempre estar em estado de gratidão? Não. Pode vir todo dilacerado, porque nenhum de nós chegamos inteiros numa fé. Fora aqueles que já nascem, que eu não acho que seja tão bom, porque eu vejo pelo exemplo dos meus filhos que nasceram num berço de macumbeiros, então eu vejo que eles nunca tiveram a ausência da fé. Eles sempre viveram em meio à fé. Então eles nunca tiveram aquele desespero que eu já tive, que os meus filhos já tiveram e que tantos de vocês já tivemos, de ter que ajoelhar no chão e falar assim, não sei mais agora nem a quem eu peço. E você tem que trazer uma fé que você não sabe nem onde você vai ter essa fé. Então, fora as pessoas que nascem em berços religiosos e não saem desses berços, fora essas pessoas que a grande maioria somos nós, que temos que ir em busca, vamos ter que adquirir os nossos hábitos espirituais, vamos ter que buscar as nossas disciplinas. E vem para cá para o Sinzambi que nós podemos te ajudar. Vamos aos nossos intervalos e logo voltamos. Conheça a linha de semijoias A Senhora, semijoias imantadas e cruzadas. Adquira as semijoias da Mãe de Axé Saroni através do site www.saroni.com.br. Voltamos com o nosso programa Fé no Hoje. Salve a sua força, salve a nossa força. Agora eu vou responder algumas perguntas que sempre me mandam pelo Mãe Saroni Oficial lá no Instagram. Eu espero que todos vocês entrem lá no nosso Instagram. Pode deixar sugestões sobre o que vocês querem saber, que eu possa falar com vocês sobre espiritualidade. Vamos falar sobre espiritualidade sem tabus,
manda lá a sua sugestão de programa, eu estarei fazendo, lógico que dentre tantos outros programas nós estaremos falando o assunto de todos, o que é importante para todos, né? E a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Então, se tiver perguntas de um programa para outro programa, nós vamos responder, porque a espiritualidade, gente, ela não tem fim. Você vai ter sempre perguntas e dúvidas. Sabe por que nunca vai ter fim? Porque o meu espírito e o seu espírito é infinito. Então sempre teremos dúvida. E que bom, porque as dúvidas faz parte do dinamismo da humanidade. Quantas mais dúvidas tivermos, mais dinâmicos estamos sendo. Tenham dúvidas. Vamos responder hoje, então. Não me colocar aqui. A Marjara Cristina de São Luís do Maranhão pergunta: se eu passo ter por um tempo hábitos espirituais e depois de determinado tempo abandono, poderia retroceder ou causar alguma maldição na minha vida? Marjara, todo hábito espiritual é muito difícil nós abandonarmos, como eu falei anteriormente, né? Nós temos hábitos adquiridos aí por cultura. Fazer a cruz, às vezes falar algumas palavras até de outras religiões, como por exemplo, o amém, ele é muito popular, porque ele é muito forte no cristianismo. Amém, amém, quando você concorda com alguma coisa, amém, amém, às vezes nem é a sua doutrina, mas você responde amém, inclusive virou uma gíria da juventude, como eu tenho filhos muito jovens, a garotada hoje, tudo fala assim, amém, amém, que eles estão concordando, e esse é o sentido da palavra amém. Então, é muito difícil você abandonar hábitos espirituais. Quando você abandona algum hábito espiritual, é quando você sai de uma doutrina e vai para uma outra doutrina. Isso é comum, né? E aí, mas se você saiu de um religare e está indo para um outro religare, está indo buscar uma outra doutrina, uma outra disciplina, não tem problema algum, tá? Mas se abandonar, você abandonar hábitos espirituais, você se abandona. Pode haver um retrocesso sim, mas maldição não. A maldição ela é um pouco mais complexa, nós vamos gravar um programa sobre isso. Tendo o hábito espiritual de reza e oração em minha vida, seria forma de não ter um obsessor? Pergunta Fernanda Cunha de Teresina, Piauí. Um beijo, Fernanda. Olha só, a reza e a oração, ela é muito importante na nossa vida, sim. Ela nos dá uma ligação, ela nos dá uma conexão, ela nos traz poder de invocação. Então, quando você começa a trazer o poder de invocação para a sua vida, você vai viver um privilégio maravilhoso. E aí, tendo consciência que tudo que você falar passa a ser determinação. E se você tem consciência, você não vai falar maldições, nem sobre você, nem sobre alguém. Então, a reza e a oração, ela te traz poderes. Hábito, você vai ter que ter o hábito, né? Não é rezei uma vez e pode ser qualquer reza, sim. Tem, por exemplo, nós do Sinzambi não rezamos o Pai Nosso, que é considerado uma reza universal. Nós divergimos do Pai Nosso, então por isso que nós não fazemos a reza do Pai Nosso e temos as nossas próprias rezas. Como assim em outros cultos religiosos se faz oração? O que é oração? É a gratidão, são os pedidos livres, sem uma reza decorada. Indiferente, independente, seja reza ou seja oração, é bastante importante que você tenha esse hábito. Me sigam nas lives que eu conto bastante sobre rezas. Nós temos grupos de reza. O nosso Reza Sim é o grande orgulho da minha vida espiritual, onde nós temos pessoas ali que coordenam vários grupos para cuidar de problemas alheios. Eles guardam as suas dores e vão guerrear pelas dores dos outros. Mas essas pessoas já chegaram ao ponto de rezar pelos outros, porque primeiro criaram o hábito de rezar por você, por si próprio, por nós. Então, primeiro você tem que estar muito inteira, primeiro você tem que estar se cuidando, primeiro você tem que estar bem. Matéria, emoção e espírito. Tá tudo bem? Vamos lá, agora vamos entrar no poder de invocação, tá? Mas não vai impedir de um espírito obsessor
de invadir a sua vida. Espírito obsessor, ele invade por tantas outras situações. Espírito obsessor, ele tem alguns portais e somos nós quem abrimos esses portais. A reza pode trazer aí, minimizar, mas não é a grande proteção. Temos proteções próprias contra obsessores, banhos de ervas, aí você, dependendo da sua doutrina, tem que buscar o seu líder religioso. Obsessor mata, obsessor adoece, não é brincadeira. Trazer os hábitos espirituais para o nosso dia a dia pode elevar nossa mediunidade? Camila Arouche. Sim, todos nós somos médiums, como já falamos em outros programas, trazemos a mediunidade, trazemos a força da movimentação entre terra e céus. Se nós rezarmos, nós trazemos a invocação. Nada é mais poderoso do que a comunicação. E esse é o grande poder da humanidade. O grande poder da humanidade está em comunicar-se. Todo mundo muda pelas palavras. A comunicação, ela é imprescindível para adoecer ou para curar. Uma guerra se inicia por uma palavra. Uma guerra se termina por uma palavra. As grandes transformações do mundo se dá pela comunicação, se dá pelas palavras. Então, quando você reza, você vai criar o hábito de elevar o seu espírito, porque ninguém reza para amaldiçoar. Parece uma loucura, mas poucas pessoas fazem isso, é uma loucura, mas a maioria reza por gratidão, reza por pedidos. Nós criamos hábitos espirituais muito fortes em meio a dores. Em meio às dores, nós vamos em busca desesperados dos hábitos espirituais. Nos entregamos até algumas ilusões, mas eu chamo todos vocês. Venham rezar, venham orar, traga hábitos espirituais. Entrem no nosso canal do YouTube Saroni Mãe de Axé, onde eu ensino a fazer alguns banhos, onde eu ensino algumas rezas. E venha criar hábitos espirituais que nunca mais vocês irão abandonar. Vamos aos nossos intervalos e logo agora, sua intuição, a nossa melhor opção. Intuição, a sua melhor opção. É o nosso espírito falando com a gente, é o nosso espírito em fração de segundos te trazendo uma informação importantíssima. Já se despertou para a sua intuição? Não? Ah, então vamos agora. Olha só, pela força dos astros, do Oriente, dos gnomos, dos sílfios, das ondinas e de salamandra. Tchau, Orió, salve cigana sulamita, luz da minha estrada, salve a força do bem. Aqui as nossas cartas, hoje eu vou fazer diferente, eu não vou fazer os 3 montinhos, tá? Vamos sempre brincar com a intuição de vocês, ó. Vão ser 3 cartas que eu vou falar sobre alguma coisa do passado. Depois eu vou trazer 3 cartas falando alguma coisa do presente e vou trazer mais 3 cartas falando alguma coisa do futuro. A gente sempre vai fazer essas situações para trazer a sua intuição de uma maneira mais aguçada, para não ficar sempre naquele hábito, tá? Agora não é para ter hábito, agora é para ter a sua intuição sendo desenvolvida, tá? Então eu vou pegar as 3 primeiras cartas falando de alguma situação do passado que você vai precisar aí se despertar. Olha que delícia, né? Já está falando aqui sobre alegrias perdidas. Olha que coisa interessante, por muitas vezes nós temos a nossa alegria perdida. Sabe por quê? Nós não percebemos hoje, porque ainda nós estamos parados num tempo do passado. Ai, como eu fui feliz.
Ai, quando fulano era de tal jeito, como era bom. Lembra quando as crianças eram pequenas? Ai, tempo, por favor, pare, não deixe os meus bebês crescerem. Eu escuto muito isso. Tempo, vai devagar. Eu vejo, né? As pessoas escrevem essas frases quando elas estão falando dos seus pequenos. Tempo, passe rápido. Tempo, vá no seu tempo. Tempo, Senhor de todas as razões. Quando eu peço que o tempo pare, eu estou estagnando. E pode acontecer de parar. Pode acontecer da sua vida dar uma estagnada. De tanto que você pede, de tanto que você acha que o tempo tem que parar naquele momento feliz. Mas se o tempo tivesse parado lá atrás, você não estaria vivendo esse momento feliz agora. Então, olha só, essas cartas me mostram, tá? Algumas amarguras sendo vividas do seu passado. O que foi, foi. Os tempos de alegria que houveram lá no seu passado, deixou, foi embora. Chega. O passado, se tiver boas memórias, que te sirva como uma referência. Só. Mas ficar repetindo o passado, isso só vai fazer o corte no seu presente. E cortando o seu presente, você vai viver o pior de todos os momentos, porque você não tem colheita adiante. O tempo é plantar, regar e colher. Plantar, regar e colher. Quando você já está regando uma lavoura, você já está plantando as outras, não é? Porque se você colher tudo, você não vai ter. Então é plantar, regar e colher o tempo todo, incansavelmente. Passado... Um beijo, tchau, não quero mais. Agora eu quero viver o hoje. Vamos falar agora do presente. Como vai ser essa semana? Uma semana mais cansativa, uma semana que vai estar tudo mais amarrado, porém, já estamos um passo adiante. Ufa! Que liberdade que o Oráculos nos traz, né? Como é bom ter o destino nas nossas mãos. Uma semana um pouco mais rabugenta, onde as pessoas vão estar mais insistentes, entendendo um pouco menos, os raciocínios estarão um pouco mais lentos, e isso não quer dizer que vai ser só do outro, tá? O meu também. Porque nós ficamos impacientes, né? Quando nós explicamos algumas coisas e as pessoas não entendem. Você fala, gente, quer que eu desenhe? Mas aí eu lembro que eu não sei desenhar, então vai ficar pior, deixa eu tentar me comunicar do jeito que eu sei. Então essa semana vem uma semana mais rabugenta, porém é uma semana que você tem que insistir um pouco mais para sair desses nós, que nós mesmos é que damos muitas vezes. A gente tem o hábito de sempre achar que nós damos o laço, né? O outro é que dá o nó. Não, nem sempre estamos enfeitando tudo, tá? Então, bastante atenção, uma semana mais rabugenta que já podemos cuidar dessa semana com um bom banho de alecrim, tá? Pode fazer o banho de alecrim na terça, na quarta e na quinta, ou um só desses dias. Mas se conseguir fazer terça, quarta e quinta, vai te dar uma clareza, vai te trazer uma lucidez e vai ser aí algo mais gostoso. Então, esses nozinhos você vai tirar pacientemente. Vamos agora falar o que pode acontecer aí mais adiante? Lógico que sim. Ai, que delícia, adoro. Bar-se, bar, sorte é sorte, seja minha, seja sua, seja nossa. Olha só, o seu futuro, o meu futuro é uma previsão aí universal de algumas colheitas favoráveis. Os caminhos estando abertos, teremos oportunidades, teremos aí muitas situações favoráveis. Então, vamos aproveitar que já temos promessas favoráveis e vamos deixar esse caminho limpo para que essas promessas possam nos ser favoráveis, para que essas promessas possam realmente ser concluídas nas nossas vidas. Temos aí meses favoráveis adiante. Para mim, para todos nós. E quando eu acredito e começo a fazer essa trajetória ser uma trajetória melhor, vai ser ao meu redor e isso vai se expandindo. São as sementes que nós vamos lançando. São meses mais prósperos. Agosto ele vem finalizando aí com algumas situações sendo esclarecidas, mais dolorosas, mas temos setembro que vem nos prometendo aí algumas coisas bem boas. E 2020 estamos precisando desse futuro, dessas promessas. Vamos fazer, vamos atuar, vamos trabalhar
de uma forma muito, muito leal à compaixão. O sentimento agora sendo cobrado pela energia universal é de compaixão. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito jovem e saiu com um grupo de pessoas e ele chegou muito chateado por ter visto que as pessoas não se importam com a dor do outro. Era uma coisa muito simples que uma pessoa podia ter feito para outra, falou, não vou fazer. E ele falou, por que as pessoas nunca se dedicam às outras? E eu falei, que bom que você sentiu essa tristeza, até com um traço de rebeldia. Que bom, porque aí você confirma o que os meus búzios, o que os meus oráculos vêm me confirmando, que todos nós seremos aí, vamos receber uma sementinha bem pequenininha, tá, gente? Do tamanhinho aí de um grãozinho de arroz. Cru, não é nem cozido não, é bem pequenininho mesmo, tá? Uma sementinha de compaixão, porque a grande mensagem desse ano de 2020 é a compaixão. E para nós aqui do Cinzambi, nós fizemos todo o culto agora em agosto de reverência ao ano de 2020. Então, para nós, o mês de agosto é um mês muito importante, onde nós encerramos um ciclo doloroso da humanidade e já estamos recebendo o nosso grãozinho de compaixão. E quando eu recebi esse jovem conversando comigo e tão chateada, eu falei, que delícia. O oráculo se confirmando, confirmação que agora nós vamos realmente começar a regar o que esse ano quis trazer para nós. Já iniciamos um outro movimento nesse ano, já começamos um movimento mais veloz. Então, nosso futuro agora está em nós regarmos a compaixão. E quando nós regamos a compaixão, nós vamos regar o amor, que a humanidade ainda não chegou, mas vamos chegar. Estamos em tempos de humanidade. Humanos precisam estar mais humanos. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês no nosso próximo programa. Fé no Hoje. Cinzambi, Deus aqui. Axé. Até a próxima semana. Você assistiu o programa Fé no Hoje com Sara Oni, mãe de Axé. Oferecimento Cinzambi. Deus aqui.